Hello class, how are you? Bom, a gente vai dar continuidade nas nossas aulas, videoaulas na verdade, com o exercício no livro de vocês que fala sobre o conteúdo que a gente viu nas videoaulas passadas, que são tecnologias e invenções, e novas tecnologias e velhas tecnologias. Então, peguem o livro de vocês lá na unidade 3, que é a unidade que a gente está trabalhando, Inventions and Technologies, exatamente na página 44. Ok? A página 44 vocês vão fazer apenas a terceira questão. Essa terceira questão é uma questão bem simples, uma questão que você vai apenas marcar a alternativa que diz respeito ao texto, tá? A gente tem um texto aí, é um artigo retirado de uma revista, por isso o nome aqui, tá? No slide é magazine, ou seja, uma revista. Então vocês vão fazer essa leitura. E em relação à leitura que vocês vão fazer aí, vocês vão marcar se esse aparelho que ele diz aí no texto, que é o filtro de ar, ele é um aparelho para limpar o ar, ou a segunda opção, se esse aparelho é um aparelho para ajudar as pessoas a respirarem. Vocês só vão poder marcar essa questão depois de dar uma leitura, uma breve leitura do texto, e aí vocês vão poder marcar lá sobre qual das duas alternativas ele está falando. Já é uma questão interpretativa. Mas a interpretação de texto em si, ela começa na página seguinte, tá? Que é a página 45. Aqui na página 45 a gente já tem 8 questões, perguntas para vocês procurarem no texto, 8 questões apenas na quarta questão. E a quinta questão é um pouco mais simples, com 2 questões, em que você vai marcar a opção correta. Bom, a quarta questão é uma questão tradicional daquelas que sempre caem na prova, que são perguntas diretamente em que você vai procurar as respostas lá no texto. Então, só para dar uma passada rápida aí nas perguntas, só para vocês não ficarem com muitas dúvidas, já que a gente só vai tirar essas dúvidas aí nas nossas aulas online via o app Zoom. Então, vou fazer aqui rapidinho uma tradução dessas 8 perguntas. A letra A eu quero saber aí o que esse aparelho, o que esse filtro de ar ele faz de diferente dos outros filtros. Então quer saber a diferença desse filtro com outros. A letra B, ele quer saber aí o que de especial esse filtro faz. É uma pergunta um pouco parecida com a letra A, mas aí a letra A está comparando com outros filtros, e a letra B ele quer saber somente o que esse filtro de ar, esse novo filtro de ar especial faz. Letra C, ele quer saber aí como essa pessoa, o Jay Rao, ele compara esse processo. Letra D, quer saber quem são os cofundadores dessa companhia aí que criou esse filtro de ar. A letra E já pergunta quanto custa esse filtro. Letra F, se você acha que esse preço é um valor justo e por quê. Então são 2 perguntas, é uma questão pessoal. Você vai ver de acordo com o que ele vale e o que ele faz, se realmente compensa. Se você disser que sim, você vai explicar, e se você disser que não, também você vai explicar. E a explicação e a resposta anterior tem que estar toda em inglês, vocês sabem disso. Letra G, eu quero saber quanto eles já arrecadaram em relação à venda de aparelho. E a letra H, na sua opinião, essa invenção ela é importante, tá? Se ela melhora a vida das pessoas e por quê, tá? Você vai explicar aí. Então são 3 perguntas na letra H, sendo que são questões pessoais. E a gente passa para a quinta questão, tá? A quinta questão, que ainda é uma text comprehension, da interpretação do texto. A letra A diz o seguinte: the expression the price has raised some eyebrows. Ou seja, ele quer saber se a expressão aí, que o preço eles custam as sobrancelhas, na verdade a gente usa essa expressão da seguinte maneira: a gente diz que custa os olhos da cara, só que em inglês eles usam essa expressão. Então ele quer saber sobre essa expressão, qual seria das 2 alternativas que ela representa, que é o mesmo, que tem o mesmo significado. E a letra B ele quer saber quais são os proponentes, que você vai marcar de acordo com o texto aí apenas uma opção. E a gente passa assim para nossa página. Deixa eu só voltar aqui que eu passei um pouquinho. Nossa página 46. Nossa página 46, em que eu tenho 3 questões, já falam diretamente de Technology Inventions, já não é uma interpretação de texto como a gente fez nas 2 páginas anteriores.
Aí eu tenho na primeira questão, antes de você ler, ele diz assim: na sua opinião, qual foi a invenção tecnológica mais importante já criada, já feita e por quê? Então aí você vai fazendo a primeira questão, dizer para você qual seria a invenção mais importante, que você julga mais importante e por quê. Acabei de explicar a diferença aí dos porquês, como é que você vai começar essa resposta. Segunda questão, aí ele diz que cientistas, historiadores, tecnólogos, eles listaram grandes invenções. E aí eu tenho algumas, exatamente 7 invenções. Sobre essas 7 invenções, ele faz uma pergunta lá embaixo. Se você concorda que essas são invenções importantes, você vai justificar também. Por quê? Essas invenções aí que vocês vão fazer a leitura e vocês vão concordar ou discordar. E depois disso vamos para a terceira questão, que é uma questão bem simples, que vocês vão marcar as invenções que foram mencionadas lá na segunda questão, tá? Somente isso, e a gente passa assim para a página 47, em que tem apenas uma questão, é uma questão simples, mas é uma questão um pouco trabalhosa em relação aos parágrafos que são grandes e vocês têm que fazer essa leitura. Essa quinta questão, eu digo que ela é simples porque você vai fazer apenas a combinação das letras. Cada uma das invenções abaixo, elas estão sendo descritas, só que se você procurar palavras-chave dentro do parágrafo, você consegue fazer facilmente essa questão. Por isso que eu disse que é uma questão simples. Mas aí eu queria que vocês lessem, tá? Todo o parágrafo, cada um, letra A, B, C e D, para depois fazer essa combinação aí, tá? Tá falando aí do ar-condicionado, do prego, da penicilina e do telégrafo, tá? Que são invenções que foram invenções muito importantes, algumas aí já foram um pouco ultrapassadas, tá? E a gente passa assim para página 48. A página 48, que é a última questão que a gente vai fazer aí, a oitava no livro de vocês, é uma questão que fala aí sobre qual é a sua invenção favorita, um pouco parecido com a questão que eu já tinha falado antes aí na página anterior. É uma questão que ilustra 6 pessoas dando suas opiniões, cada uma falando sobre uma invenção importante ou favorita para cada uma. Eu tenho lá a Emma, de 16 anos, a Sandra, de 24, Paul, 33, o Cal, com 17, o Mike, com 60 anos, e a Carolyn, com 50 anos. Cada um está falando sobre uma invenção importante ou favorita. De acordo com o que eles estão falando, vocês vão combinar o nome desses personagens com as invenções que estão abaixo, tá? Só que as invenções elas estão com figuras, tá? E aí você vai ver qual foi que cada um falou e você vai apenas colocar o nome do personagem. E aí a gente acaba a nossa lista de atividades do livro, mas ainda está faltando uma atividade, que é a atividade extra. Essa atividade extra, ela vai estar lá na plataforma, tá? São questões em que eu coloquei lá para vocês, bem parecidas como aparecem em simulado, em questões de prova, que são questões com itens, questões objetivas, em que você tem uma pergunta e 3 a 4 a 5 alternativas, geralmente, para você marcar a opção correta. Todas falam sobre invenções e novas e velhas tecnologias. Algumas questões estão trazendo invenções e tecnologias que a gente não abordou na videoaula passada e nem no livro até então. Mas aí qualquer dúvida vocês podem dar uma pesquisada. Se não conseguirem fazer, não conseguirem encontrar a resposta mesmo assim, deixa para tirar nossa dúvida lá na nossa aula online, tá ok? Então eu peço para vocês fazerem as atividades para a gente aproveitar a nossa aula online para tirar somente dúvidas, tá ok? Então valeu, classe, bye bye e até a próxima aula.